Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Neste vídeo eu continuo abordando a comunicação não violenta, um recurso que nos apoia a construir relacionamentos mais empáticos, com mais compreensão e mais conexões. Que é tudo que a gente quer, não é mesmo? E o que acontece em nossa comunicação que gera tanta desconexão e confusão? Nós vivemos em uma sociedade que é considerada violenta e é comum não considerarmos a comunicação como uma forma de violência. Então, quando fazemos uso de uma comunicação que provoca mágoas, ressentimentos, está carregada de julgamentos morais e diagnósticos sobre as outras pessoas, isso causa sofrimento e dor e acaba sendo um tipo de violência, considerada uma violência passiva. E para sair desse tipo de comunicação que acaba sendo destrutivo para todas as pessoas envolvidas num relacionamento, a CNV pode nos apoiar nessas horas, a mudar toda a nossa forma de se expressar dentro das nossas conversas. E eu te faço uma pergunta para vocês já refletindo aí. Você, nas suas conversas, é uma pessoa que mais observa ou é aquela pessoa que mais avalia ou tece opiniões pessoais sobre as outras? Vai pensando aí. Saber essas diferenças pode te apoiar muito em lidar melhor com os conflitos dentro dos seus relacionamentos. A CNV sugere que para a gente iniciar uma conversa com mais clareza e assertividade, que a gente se prepare fazendo a observação, que é o primeiro elemento dessa prática. Observar os fatos de uma situação, focar nos fatos específicos, na fala específica de uma pessoa, num comportamento específico de uma pessoa, seja aquilo que agradou ou aquilo que não agradou e que a gente quer conversar a respeito. Ou seja, é a gente ter atenção plena no que está acontecendo entre a gente e as pessoas à nossa frente. Fazer essa observação é um processo fundamental que pode apoiar a gente na hora de falar com alguém que teve aquele comportamento que a gente não gostou, pois focar justamente nesse comportamento específico, nessa fala específica, ajuda a gente a se distanciar das nossas opiniões pessoais ou julgamentos que a gente tem sobre aquela pessoa por conta daquele comportamento. Porque é muito costumeiro a gente falar mais sobre a pessoa do que do fato em si. Agora reflita também, quais são os rótulos ou julgamentos que você coloca em você mesmo? E quais são os rótulos e julgamentos que numa conversa você acata para você que o outro disse? E como você se sente em relação a isso? Então, iniciar uma conversa a partir de rótulos e julgamentos não é uma boa ideia, pois isso diminui a sua chance de entender o que de fato está acontecendo naquela situação. E os rótulos e julgamentos acabam trazendo muita confusão e muito distanciamento dentro dos relacionamentos, pois eles diminuem as pessoas e isso causa um grande mal-estar e não é nada bom. Imagina uma situação, lá no seu trabalho, o seu parceiro tem chegado atrasado e isso tem incomodado você. E num dia que ele chega atrasado, você já impaciente, todo desconfortável, vira para ele e fala: "Pô, cara, como você é folgado, agora chega atrasado todo dia, eu fico aqui esperando você para a gente iniciar o trabalho e você não aparece. Poxa, que responsabilidade, que sem noção você é. Como você acha que ele vai receber essa mensagem?" Tem duas possibilidades. Primeiro, que ele pode ficar quieto para evitar uma possível discussão, uma briga, então ele deixa para lá. A segunda opção é que ele pode ser reativo e acatar a sua mensagem, a sua fala como uma crítica. E para se defender, ele pode te atacar. E ele, estando reativo, ainda pode te dizer: "Você que é um insensível, não tem preocupação com as pessoas, não tem nem interesse em saber o que se passa e vai logo falando um monte de bobeira." E isso pode acabar aqui virando um bate-boca e acabando aonde? No RH. E qual seria uma observação então nesse caso? Porque você está vendo que ele está chegando atrasado, é uma realidade. Ele chegar atrasado é um fato. Sim, é uma realidade. Mas como você poderia fazer uma observação então a partir desse comportamento? O que é específico nesse comportamento? É você olhar para o seu colega e observar quantos dias da semana ele tem se atrasado.
Você disse para ele que agora todo dia ele atrasa. Será que realmente ele tem atrasado todos os dias? É importante fazer essa observação, porque quando você observa, você pode descobrir que naquela semana ele de fato se atrasou 3 dias. E se você se dispuser a conversar com ele, de repente você vai descobrir que aqueles rótulos e julgamentos não tem nada a ver com aquele comportamento. Por trás daquele atraso, às vezes tem uma grande motivação. E aí você pode dar a chance, uma abertura para essa pessoa dizer quais são as motivações dela para esse atraso. E de repente você pode descobrir que nada tem a ver aquele comportamento com aqueles rótulos e julgamentos que você colocou sobre ela. A CNV não diz que devemos deixar de julgar ou fazer avaliações, mesmo porque nós temos julgamentos de valor, nós precisamos avaliar situações, julgar situações para fazer boas escolhas, para poder tomar decisões. Agora, quando se trata de julgar ou avaliar o comportamento das pessoas, isso é muito cuidadoso, pois acaba fazendo uso de uma linguagem muito estática. Por exemplo, quando a pessoa diz ele é folgado e irresponsável, isso acaba reduzindo a pessoa a um ser estático, sem possibilidades de mudança. É como dizer ele é folgado e irresponsável e pronto, acabou. Ele não é mais nada além disso. E ele não é, ele está numa situação, num comportamento que é atrasando, não é que ele é folgado. Então, confundir avaliações com observações é a causa de grandes problemas dentro dos relacionamentos, é a causa de grandes conflitos. E do começo ao fim, isso acaba gerando muitas discussões, pois essa é uma forma muito limitada de enxergar as pessoas, de enxergar a vida que é dinâmica e que está o tempo todo se movimentando, o tempo todo em transformação. E ficar preso em julgamentos e rótulos acaba fazendo a gente cair aonde? No automatismo. Aquelas falas repetitivas, ou seja, sempre que acontece aquele tipo de situação, o comportamento que a gente tem é de ser reativo, repetindo sempre o mesmo discurso. E o automatismo ele é muito destrutivo, pois ele embaça a nossa visão sobre o que de fato está acontecendo naquela situação. E a gente corre o risco de colocar as pessoas num lugar que ela não gostaria de estar, como o cara que atrasa e é chamado de responsável folgado, por exemplo. O Marshall Rosenberg, que sistematizou a comunicação não violenta, ele diz que as pessoas podem aprender sobre si, sobre o seu comportamento, a sua fala que às vezes está sendo destrutiva num relacionamento, a partir de observações claras e assertivas. E ele alerta que quando as observações e as opiniões pessoais são misturadas, isso soa como uma crítica para a pessoa e torna as conversas muito dolorosas para os dois lados. E quando a gente se propõe a fazer uso da observação para falar sobre o que é importante para a gente dentro daquela conversa, falar sobre aquele comportamento, aquela fala que muitas vezes atravessa e a gente não entende, as coisas começam a ter um novo rumo. É possível sair daquele bate-boca e ir para um bate-papo, porque as conversas se tornam mais honestas, mais autênticas. O sábio Krishnamurti, ele fala sobre isso, ele diz que observar sem avaliar é a forma mais elevada de inteligência humana. Então, fica a sugestão, foque no que está acontecendo entre você e a pessoa, no comportamento ou na fala específica. Observe a si mesmo, como é que está seu processo interno, seu corpo. Então, não é só observar o fato em si, trazer também observação para olhar para dentro. Quais pensamentos você está tendo a respeito do outro naquele momento? Será que não é o momento de afastar esses rótulos, esses julgamentos que estão chegando e eu ver de fato o que está acontecendo para eu poder me concentrar, para eu poder me conectar com essa pessoa? Porque é isso que importa, é falar sobre o que de fato está acontecendo, porque se eu deixar me levar para os julgamentos, eu vou acabar falando daquilo que não importa. Quantas vezes numa conversa a gente fala, se confunde, se perde e quando acaba a gente ainda está com aquele mal-estar, com aquela sensação de que não falei direito, não falei o que devia falar, não foi entendido e não foi compreendido. E aí às vezes a gente para pensar e fala, nossa, o que eu queria mesmo ter falado era isso.
Então, por isso que é tão importante fazer a observação, para que a gente não saia com esse desconforto de que o que realmente importava a gente não falou. Então, foque em fazer observações. E esse é só o primeiro passo para o início de ter boas conversas. Existem outros elementos que podem te apoiar a aprofundar ainda mais os seus relacionamentos e criar maior conexões. E isso eu falarei nos próximos vídeos. E se esse assunto fez sentido para você e você quer continuar nessa jornada de autoconhecimento, transformar a sua comunicação, assine o canal, ative as notificações para você receber os próximos vídeos. Curta, comente, interage aqui com o canal e também compartilhe com seus amigos, suas amigas que às vezes vivem dificuldade dentro dos relacionamentos. Isso pode ajudá-las a começar a transformar aquilo que tanto é importante, que são as conexões. Obrigada pela sua atenção. Eu aguardo você no próximo vídeo com o próximo elemento.